Boa tarde, estamos aqui para mais uma live do Sejur, Centro de Estudos Jurídicos da PGM, hoje com o professor José Luiz Souza de Moraes. O professor José Luiz, ele é procurador do Estado de São Paulo, nosso colega de advocacia pública. Ele é doutor e mestre em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da USP, ele é graduado em Direito Francês pela Universidade de Lyon, professor universitário, tem várias obras e artigos publicados. Professor José Luiz, passo-lhe a palavra para tratar das questões de direito internacionais que estão surgindo aí com essa nossa pandemia em vigor. Roberto, um grande prazer estar com você, um grande prazer estar no Sejur, esse órgão de tamanha, né, respeito e boa fama jurídica, não só no estado de São Paulo, né, não só na cidade de São Paulo, mas no Brasil inteiro. Vocês são famosos aí pela competência que vocês têm nesse centro de estudos, né? É uma honra estar nessa casa da advocacia pública, né? É tão bom estar entre os nossos pares aí, uma instituição que tem várias pessoas queridíssimas aí, que serão... Não dá para falar de todos os amigos que a gente tem na Procuradoria do Município, mas alguns deles a gente já estava conversando nos bastidores. Sim. Aí, né? O Toninho, sim. Vinícius e outros, o Nelson, a própria Natália, que tornou possível esse nosso encontro aí. Queria agradecer a Natália, que está queria aproveitar teu gancho. Queria aproveitar teu gancho, eu acabei me esquecendo de agradecer a Natália, que quem fez a ponte aí para que essa live acontecesse. É uma entusiasta das lives do Sejur e uma garota muito presente aí nas nossas lives. Queria aproveitar o gancho. Desculpa te interromper, vamos lá. Não, mas é por aí mesmo, é isso mesmo, né? Então, queria agradecer a esses queridos amigos também, né? Tem vários, né? Que não dá nem para a gente lembrar de todos aí, que a Procuradoria do Município é uma instituição absolutamente conhecida e respeitada no Brasil inteiro e pela advocacia pública inteira. Então, é um grande prazer estar aqui, né? Esse papo que a gente vai ter sobre direito internacional é um papo mesmo, né? Não porque as incertezas a respeito de como vai exportar o mundo depois da pandemia é uma grande incógnita, né? Mas, do meu ponto de vista, Roberto, eu acho que o direito internacional como um todo vai ganhar uma importância fenomenal. Assim como ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, né, que houve o surgimento de um novo direito internacional e dos direitos humanos internacionais, a importância dos direitos humanos internacionais após a Segunda Guerra Mundial é patente, né? Eu acho que após a pandemia vai ocorrer o mesmo fenômeno. Eu acho que nós vamos ter um ganho de importância ainda maior no direito internacional, tanto no direito internacional público, que é mais sensível e mais conhecido de todos, como no direito internacional privado, que é a minha área de acadêmica, de atuação acadêmica, de pesquisa, também vai ganhar uma grande importância, né? Até estávamos falando, né? E eu acho que os órgãos, as organizações internacionais como um todo, vão, como a OMS, por exemplo, né, que era um órgão absolutamente desconhecido de todos, e hoje é um órgão conhecido pela maioria dos brasileiros. É interessante, né? É curioso, no mínimo é curioso, como essas coisas acontecem, né? E há uma participação popular cada vez maior na vida jurídica, não só brasileira, como mundial, né? Outro dia a gente estava falando, e é muito comum, né? Hoje, eu não tenho ideia de qual é o time do Brasil, né? Da seleção brasileira. Mas a maioria dos brasileiros sabe qual é o time do Supremo Tribunal Federal, né? Todos os brasileiros que podem não ter nem ideia do que o Supremo Tribunal Federal é, mas a maioria deles sabe quais são os perfis de cada um dos 11 dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É curioso isso, mas para nós, do mundo do direito, é interessante você vê aquilo que você vê na sua teoria e na prática ser popularizado da forma como que está sendo no Brasil hoje, né? Muito bom. A OMS é um órgão, como você havia citado,
de grande importância. Zé Luiz, você poderia começar dando um painel do papel dessas organizações em gerais, como elas se colocam dentro do direito, porque a gente aqui tem muito estudante também que acompanha, tem colegas professores meus que indicam a turma para assistir nossas lives. Então, se você puder dar uma pincelada ainda aqui breve nessa estrutura, como elas se colocam dentro do direito, seria bem interessante para nós. Primeiro de tudo, a gente tem que pensar no seguinte, né? A estrutura, a arquitetura do direito internacional, ela é diferente da arquitetura do direito interno, né? O direito interno, ele funciona com base num monopólio do poder estatal, está na mão do Estado soberano, que impõe todas as normas, né, aos indivíduos. Então, eu costumo até brincar com os meus alunos, né? E faço uma brincadeirinha com a música do Chico Buarque de Holanda, que é Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres, né? Que é dos Saltimbancos, essa música. Eu costumo brincar com os meus alunos e falar assim, meu filho, ao contrário dos gatos, nós já não nascemos livres. Podemos nascer pobres, mas livres jamais. Por quê? Porque a gente, dentro da estrutura do Estado, a gente já é inserido nesse contrato social e já é obrigado a uma série de coisas. Então, dentro da estrutura do direito interno, funciona com base na submissão, essa submissão é regrada, né, dos indivíduos ao Estado. No direito internacional, isso não acontece da mesma forma. Por quê? Porque no direito internacional, os Estados estão no mesmo grau de igualdade, certo? Todos os Estados estão no mesmo grau de igualdade. E para que eles sejam obrigados a fazer alguma coisa, eles têm que aderir a um determinado tratado, por exemplo, certo? Então, enquanto no direito interno funcionam as coisas com base na submissão do Estado, dos indivíduos ao Estado, ou da vontade do Estado, né, da soberania desse Estado, no direito internacional, ela funciona com base na adesão. Os Estados só fazem aquilo que eles querem. Isso hoje é algo que tem as suas limitações, mas basicamente é isso que funciona, né? É na autonomia da vontade dos Estados e num outro princípio que chama pacta sunt servanda, né? A partir do momento em que o Estado faz alguma coisa, ele faz parte de um tratado, ele é obrigado a cumprir esse tratado, né? E o direito internacional funciona também com base em dois tipos de sujeitos. Os Estados, né? Quer dizer, os países, e as organizações internacionais. São esses dois os principais sujeitos do direito internacional, né? Também entre o ser humano, mas de uma forma mais específica. As organizações internacionais, portanto, elas são muito importantes no direito internacional. E essa OMS, essa Organização Mundial da Saúde, é uma dessas instituições que nós estamos vendo que ganhou uma importância muito grande durante a pandemia, porque ela foi criada justamente para isso, né? Ela foi criada justamente pensando que a questão da saúde, né, as questões sanitárias, elas, por vezes, elas desbordam os limites de um determinado Estado, certo? Então, há questões que um Estado pode cuidar, cada um dos Estados pode cuidar da sua saúde interna, mas há questões que desbordam essas fronteiras, né? Os vírus não sabem que existem fronteiras, né? Eles têm um comando genético de que eles têm que se multiplicar até de forma frenética. E eles estão pouco se lixando para as nossas fronteiras políticas e geográficas, né? Então, com base nisso, em 1948, quer dizer, já lá perto da criação da própria ONU, os Estados se uniram e criaram a Organização Mundial da Saúde, que é um órgão desse sistema ONU, certo? Justamente pensando em uma postura global para o tratamento de questões relacionadas à saúde. E dentre essas funções, uma das mais importantes funções que a OMS tem é justamente o cuidar, o normatizar, o regulamentar, o approach de tratamento de pandemias, que é justamente algo que vai desbordar o tratamento da saúde por apenas um estado ou apenas uma região, né? E o que a gente não pode deixar de... E isso está sendo muito discutido, né? A respeito de se a gente tem ou não que respeitar as normas da OMS, né? Então é por isso que foi importante aquilo que eu falei no começo,
que os estados, eles fazem aquilo que eles querem. Parece uma baderna internacional, mas não é bem assim, né? Mas, de fato, um estado não pode ser obrigado a fazer parte de alguma organização mundial, alguma organização internacional. O fato é que nós quisemos ser parte de uma organização internacional, certo? Tanto é que nós fazemos parte da OMS desde 1948. E isso, e também não querendo ser o judicializei, assim, falando uma coisa que as pessoas não vão entender, né? Mas o que a gente tem que ter ideia também é que existem dois tanques, ou dois cenários estanques no direito, né? Uma coisa para nós é o direito interno e outra coisa é o direito internacional. Como nós não somos um país monista, eu falando que não vou falar juridiquês e já estou falando, né? Mas como nós somos um país dualista, uma coisa é o direito internacional para a gente e outra coisa é o direito interno. Nós aqui no Brasil, a nossa Constituição de 88, para que eu pegue um tratado internacional e traga ele para dentro, para que ele valha para mim e para você, Roberto, eu preciso de um procedimento chamado de internalização desses tratados internacionais, certo? E esse tratado que a gente aderiu à OMS já foi internalizado, como eu disse para vocês, desde 1948. Então, vocês lembram que eu falei de duas coisas no direito internacional? Uma delas é a adesão, a outra é pacta sunt servanda. Para um bom, assim, numa linguagem de rua, meu amigo, cumpra o que você pactuou. Porque se você não cumprir, você vai ser responsabilizado, certo? Então, quando me perguntam a respeito de eu devo cumprir as normas da OMS, sim, porque pacta sunt servanda, porque desde 1948 eu faço parte dessa organização internacional e eu pactuei que eu vou cumprir aquilo que está sendo determinado pela Organização Mundial da Saúde. E a Organização Mundial da Saúde, ela tem 3 órgãos internos, tá? Ela tem uma secretaria-geral. É o funcionamento da maioria das organizações internacionais é dessa forma. Uma Assembleia-Geral, um secretariado que cuida da parte administrativa e uma parte mais política, né? Pois bem, ela também tem essa tríplice organização. E dentre essas as funções da OMS, existe uma função normativa, quer dizer, de criar regras que sejam respeitadas pelos países, pelos Estados membros da OMS. Então, sim, essa normatividade, apesar de não ser internalizada como um tratado, né, poderá haver uma responsabilização por parte do Brasil, no âmbito internacional, pelo menos, se a gente descumprir aquilo que foi pactuado no âmbito do direito da Organização Mundial da Saúde, certo? Então, em resumo, para tentar explicar de uma forma bem mais fácil, né? Nós, desde 1948, nós fazemos parte dessa Organização Mundial da Saúde. E desde 1948, nós demos o nosso fio do bigode, nós pactuamos e falamos que nós cumpriríamos aquilo que eles determinassem. E isso faz parte do nosso direito interno, certo? Então, qualquer descumprimento a esse funcionamento regulado por um tratado internacional que criou essa instituição vai ser encarado como um descumprimento de uma obrigação no âmbito do direito internacional. E aqui dentro também, essas normas internacionais, elas podem ser aplicadas aqui, tanto é que o Supremo já as aplicou, por exemplo, quando ele foi julgar uma ADPF a respeito do Pacto Federativo. Alguns de vocês vão se lembrar que no começo da pandemia houve uma treta, né? Não vou falar falando brincando, né? Não existe isso, mas né? Houve uma rusga entre o governo federal e os municípios e os estados, né? Um querendo que houvesse o isolamento social e o governo federal querendo que não houvesse esse isolamento social. E quem resolveu essa treta, né? Falando de forma jocosa, né? Foi o Supremo Tribunal Federal, justamente nessa ADPF, dizendo que os três entes federados têm, sim, uma responsabilidade conjunta para tratar da saúde, mas que deve ser mantida a autonomia dos estados e os municípios também, que a União não pode passar por cima das políticas públicas adotadas, das políticas sanitárias aprovadas tanto pelos estados quanto pelos municípios.
E o Supremo Tribunal Federal expressamente falou dos termos das normativas realizadas pela OMS. Então, olha só, se não é de fato uma hard law, se não é de fato uma norma jurídica como um tratado internacional, pelo menos como um direito costumeiro ou como um princípio geral do direito sanitário internacional, pode ser encarada essas normativas da OMS como uma norma jurídica, certo? Que deve ser respeitada e que deve ser observada pelos entes públicos e por todos aqui dentro do Brasil. Eu sei que foi juridiquês demais para uma coisa só, mas é um assunto extremamente técnico, né? Mas, em resumo, né, nós temos que obedecer às regras da OMS, porque nós fazemos parte da OMS. Se você não quiser fazer parte da OMS, saia da OMS, como os Estados Unidos estão ameaçando de fazer. Só que isso tem consequências. Isso tem consequências e consequências gravíssimas. Uma coisa são os Estados Unidos, Roberto. Os Estados Unidos acabou de sair uma notícia hoje que eles compraram, acho que 100 bilhões, alguma coisa do gênero, né? E que isso também vai ter um impacto no direito internacional. Será que eles podem fazer isso? Será que os Estados Unidos podem falar que vai comprar toda a vacina do mundo só para eles? Né? Esse é um outro assunto que o direito internacional vai ter que resolver, né? Porque a gente está numa fase do direito internacional que eu acho, né, que nós vamos ter que mirar, que nós vamos ter que descobrir pós-pandemia que o direito a um direito internacional fraterno é mais do que necessário, né? Essas medidas egoísticas, essas medidas monopolizadoras, elas não podem ter um espaço no direito internacional, inclusive porque isso é contrário aos direitos humanos de uma forma geral, não é? Então, eu acredito que no final dessa pandemia, assim como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, em que nós percebemos que o direito internacional era necessário para corrigir falhas graves dos direitos internos, eu tenho certeza que depois da pandemia vai surgir um direito internacional, ou vai ressurgir, ou vai ser jogada luz sobre o direito internacional, sobre essa questão de que nós temos que ter um direito internacional fraterno, mundial, universal, em que não é possível que um Estado só compre toda a vacina do mundo só para os seus nacionais. Ele, ao fazer isso, ele atenta contra os direitos humanos de todas as demais pessoas, de todos os demais estados. Então, é impossível a gente ficar impassível diante de um quadro desse. Entendeu, Roberto? Então, é por isso que eu, logo no começo da nossa conversa, eu disse que eu tenho certeza que após a pandemia, assim como ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter um novo direito internacional, muito mais fraternal, certo? Ou muito mais preocupado com a fraternidade, entendeu? Ser fraternal ou não, né, são outros 500, né? Ser eficiente e eficaz no ganho dessa fraternalidade são outros 500, mas pelo menos preocupado com essa questão do direito à fraternidade e que o direito é universal. Não dá para um Estado só gozar de benefícios que vão impedir que todos os demais usufruam dos mesmos direitos. Então, eu acho que esse vai ser o direito internacional do pós-pandemia. Nesse sentido, você colocou bem essa questão da vacina, tinha lido essa notícia hoje. Teve também a questão das máscaras lá no começo, né? Perfeito. Dá para a OMC fazer alguma coisa nesse sentido? Você acha que eles têm competência e deveriam fazer algo nesse sentido? Também, né? Além da OMS, né, nós temos outras organizações internacionais e a OMC é outra importantíssima, né? Nós estamos vendo, nós vimos, né, há pelo menos 2 anos atrás, os Estados Unidos novamente agindo de uma forma absolutamente contrária à OMC. Só para quem está nos ouvindo, né, a OMC é a Organização Mundial do Comércio, né, a Organização Mundial do Comércio, que justamente ela tem como um dos seus principais pilares, princípios, um fair play no comércio internacional, né? Um livre comércio internacional, mas um livre comércio internacional justo,
né? Então, há uma série de mecanismos no comércio internacional que justamente impedem que você limite a importação de determinados bens para proteger o seu comércio interno. Por exemplo, você pode ser sancionado, né, no comércio internacional por conta disso, mas também o comércio internacional tem que prestar atenção nesse tipo de agir, né, que os Estados Unidos novamente teve, em proibir, por exemplo, a exportação de máscaras. A 3M, que é uma grande fabricante de máscaras aí, no começo da pandemia, o governo norte-americano simplesmente proibiu as exportações de qualquer máscara para o resto do mundo, com base na sua soberania, obviamente, né? Mas exercendo... Será que isso é um fair play do comércio internacional? No meu ponto de vista, não é. Não é? Novamente, no meu ponto de vista, não é um fair play do comércio internacional. Você, por exemplo, impedir que mercadorias saiam dos seus portos, né? Até hoje, os Estados Unidos fez a sua defesa, né? E disse que não, pelo menos em alguns itens aqui, de alguns governos brasileiros aí, municipais e estaduais, que alegaram que havia ocorrido a apreensão de bens que eles haviam importado, que tinham parado e tinham sido apreendidos pelo governo norte-americano. Não sei se você lembra disso, né? Houve a discussão de alguns estados aqui, falaram que compraram respiradores e que foram eles apreendidos, né? Foram apreendidos pelo governo norte-americano ao pousarem nos Estados Unidos ou atracarem seus navios nos Estados Unidos. Quer dizer, isso também vai ser um outro locus de discussão no cenário internacional, né? Esse tipo de medida anti-fair play do comércio internacional também vai ter que ser um objeto de discussão no cenário internacional. E a OMC tem mecanismos internos de soluções de conflito que também podem ser eficazes para a solução desses desvios do comércio internacional, como ocorreu no caso dos respiradores, no caso das máscaras aí, por parte dos Estados Unidos e por outras nações também, que impediram o comércio ou a venda de determinados materiais. O que podem nos perguntar é o seguinte, mas e a soberania dos Estados, né? E a soberania dos Estados? Ora, pois, a soberania até a Segunda Guerra Mundial era tida como algo inatingível, que era absoluto de todos os Estados. O direito internacional veio justamente para demonstrar que não é bem assim, cara pálida. Que há outras normas do direito internacional que têm que ser, sim, respeitadas, né? Você vê, por exemplo, a Convenção de Viena de 1967 e depois de 80. Eu, para a data, sou uma meleca. Pode ser que eu esteja falando besteira. De 67, 69, eu nunca me lembro direitinho das datas aí. Mas a Convenção de Viena dos Tratados diz expressamente: peraí, Estados, vão ter tratados, vão ter assuntos que a gente vai dar, vou falar um palavrão jurídico agora, ius cogens. Você entendeu? Vai ter coisa, meu filho, que você vai ter que respeitar, você queira ou não. Não importando a soberania. Existem assuntos que, por mais que você tenha respeito à sua soberania, que você vai ter que respeitar em nome de uma comunidade, de uma sociedade internacional. Repito, nós vamos ver no pós-pandemia o ganho da importância desses temas para o mundo inteiro, porque nós estamos vendo um egoísmo, e vamos ver isso ainda mais quando tivermos as primeiras vacinas despontando no horizonte aí. Você coloca essa questão de um novo direito internacional, eu também acredito muito nisso. Eu acho que a gente está assistindo aí algo muito semelhante. Acho que como evento histórico, o último evento histórico tão importante foi a Segunda Guerra, e a gente viu uma mudança. A diferença é que as batalhas se dão em outro campo, né? Se dão no campo comercial, se dão, enfim, né? Mas não deixam de exigir uma regulação diferenciada. Depois eu vou querer que a gente trabalhe um pouco mais isso, se for possível, Zé Luiz, mas aproveitando o link das organizações internacionais, a questão da OIT, a gente está vendo aí,
me parece uma precarização do trabalho, a Organização Internacional do Trabalho, eu cito a sigla, mas não falo, né? A OIT. Essa precarização do trabalho, essa questão dessas manifestações que a gente está vendo do pessoal do iFood, dos entregadores, essa coisa toda. Fala um pouquinho para a gente desses princípios da OIT, enfim, o que está sendo infringido, qual a sua visão sobre isso, enfim, se você acha que não estão, enfim, a palavra é sua, eu estou aqui só palpitando. Não, é interessantíssima a sua pergunta, porque também é uma outra... as mazelas mudam o mundo e mudam o direito, né? Essa organização internacional que você está mencionando, ela é uma das primeiras organizações internacionais, pelo menos com a forma que a gente conhece hoje, né? Nós temos a Cruz Vermelha, que é um sujeito sui generis, que é mais antigo, nós temos a Santa Sé, tudo bem, mas a OIT, da forma com que hoje a gente conhece as organizações internacionais, ela é tida como a primeira, e ela surge justamente, olha quando ela surge no Tratado de Versalhes, que põe fim à Primeira Guerra Mundial. Ela surge em 1919. Né? Olha só que coisa interessante, né? É nas mazelas, é na miséria humana que há as transformações sociais, e com as transformações sociais há a transformação do direito. Né? Então, a OIT é uma Organização Internacional do Trabalho, ela é importantíssima, importantíssima. E eu não sou fã do direito internacional, do direito do trabalho. Eu nunca gostei muito de estudar o direito do trabalho, mas eu me apaixonei pelo... E caímos todos? Não, deu só uma falha. Deu uma falha de 5 segundos. Tá bom, voltamos. O negócio é o seguinte, o que nós temos que prestar atenção? Né? Por que a OIT foi criada num tratado de paz? Né? Porque perceberam o seguinte, que não há paz no mundo se não houver dignidade e direitos sociais básicos para todo mundo. Né? Então, assim, sem que haja direitos sociais, não há como ter a paz mundial. Foi por isso que ela foi criada durante esse Tratado de Paz de Versalhes. Aí, dentre um dos temas desse Tratado de Paz foi a criação da OIT. A pandemia, novamente, jogou muita luz a respeito de algo que é uma ferida, principalmente nos países subdesenvolvidos como nós, que é essa questão da precarização do trabalho e da diferença social gritante que nós temos. Né? Então, enquanto nós falamos em isolamento social, nós, para quem pode, né? Quer dizer, nós ficamos isolados socialmente, né? Mas a gente sabe que teve milhões de pessoas que simplesmente não puderam se dar ao luxo de fazer isso. Né? E a gente vê a precarização do trabalho como algo que condena essas pessoas, até mesmo, né, ao que hoje falam de uma escravidão moderna. Né? Então, essas pessoas trabalham 7 dias por semana, 20 horas por dia, para receber, por vezes, menos do que um salário mínimo. Né? Então, a OIT, novamente, vai ter um trabalho muito grande de fazer valer as suas normas, né? E ela combate essa precarização do trabalho, porque quando você sai da proteção do direito do trabalho, como essas pessoas estão fora da proteção do direito do trabalho, você simplesmente... O direito não vai até essas pessoas. Né? Eu costumo falar muito, né? E ela é sempre recorrente, né? De uma grande filósofa do século XX, que é a Hannah Arendt. E ela tem algo que só os gênios têm, que é o brilhantismo da simplicidade. Né? Hannah Arendt tem uma frase célebre, que é: direitos humanos são direitos a ter direitos. Essas pessoas sequer têm direitos a ter direitos. Certo? Se você não tem uma relação de trabalho, você não está protegido pelas regras trabalhistas. Então, isso também vai ser um objeto que vai ter que ser alterado ou modificado, ou pelo menos nós vamos, novamente, ter que jogar a luz para essa precarização das relações trabalhistas. Tanto para essas pessoas de renda mais baixa, como essas que trabalham em aplicativos de entrega, como Uber, como 99 Táxi, como iFood ou Companhia Limitada, como para outras pessoas também de não tão... de nível social mais elevado, mas que estão sujeitas à pejotização, que a gente fala, né? Hoje em dia você se torna PJ. O que é se tornar PJ?
né? É você deixar de ser considerado uma parte hipossuficiente na relação, porque toda relação trabalhista pressupõe que o trabalhador é hipossuficiente, então ela é desigual essa relação, e o direito, de forma artificiosa, traz esse equilíbrio dessa relação com normas protetivas, né? Eu costumo brincar, né, que os alunos falam: eu não gosto muito de direito do trabalho porque é muito protetivo, né? Já deve ter ouvido isso de aluno, né? Daí ele vai falar: claro, cara pálida, ele foi criado para isso, ele foi criado para proteger uma parte que é hipossuficiente, que é desigual na relação jurídica, né? Quando você torna a outra pessoa uma PJ, você está deixando as duas no direito civil como se elas estivessem iguaizinhas. Você não trata de forma desigual. Quer dizer, você perde 2 séculos quase de direitos que foram sendo conquistados com suor, sangue e muito sangue, né? Ou como 1º de maio, ou o Dia da Mulher. A gente sempre lembra dessas coisas, dessas datas históricas, né? Que são massacres de pessoas que morreram porque não tiveram seus direitos observados, né? Então, esses direitos, quando a gente abre mão desses direitos, a gente regressa ao século XVIII, não é verdade? Você se tornar PJ é você abrir mão de toda a proteção do direito do trabalho que foi conquistado durante séculos, não é verdade? Os direitos sociais, uma igualdade, né, que foi conquistada durante séculos. Então, sobre essas relações trabalhistas também, nós vamos observar uma mudança. E outra coisa, só para encerrar essa questão do direito do trabalho, a gente não pode deixar de esquecer o seguinte: tratados internacionais de direitos humanos no Brasil, eles têm um tratamento diferenciado dentro do direito, tá? Nossos ouvintes aí, né, que são do mundo jurídico, né, naquela pirâmidezinha de Kelsen, né, os tratados de direitos humanos estão ou no ápice da pirâmide, quer dizer, do lado da Constituição, quando eles são aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, ou eles são supralegais, quer dizer, eles estão acima das outras normas jurídicas, né? Os tratados de direitos humanos. O que nós não podemos esquecer é que normas trabalhistas podem e geralmente são normas de direitos humanos. Então, um tratado, uma normativa da OIT está acima das outras normas jurídicas dentro do nosso ordenamento jurídico, quando elas tiverem natureza de tratados internacionais de direitos humanos. Não sei se eu me fiz compreender, Roberto, certo? Claro. Então, por exemplo, as normas protetivas da OIT estão acima da CLT, estão acima das normas que reformaram a CLT. E nós vamos nos deparar com isso nos próximos anos também. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal vai discutir isso, e tem que discutir isso, sob a ótica do direito internacional também, ou pelo menos sob a ótica do status dos tratados internacionais da OIT dentro do ordenamento jurídico nacional. Então, assim, nós temos que, novamente, a pós-pandemia mostrou, quer dizer, a pandemia mostrou de uma forma mais grotesca ainda essa desigualdade social e essa desproteção do direito do trabalho em relação a essa uberização que a gente chama aí. E isso vai ser objeto também na pós-pandemia, de uma revisão do direito aí. Com certeza, nós vamos olhar com outros olhos para essas relações, de uma forma muito menos liberal que a gente enxerga hoje em dia. Eu tenho a impressão, né, também não sou um adepto do direito do trabalho, estudava apenas o necessário, mas eu me lembro perfeitamente nas aulas, assim, em uma coisa bem propedêutica, bem inicial, que o professor falava: nas relações de trabalho, o que vale são as situações de fato, não aquilo que está escrito no papel, né? Então, quando eu vejo essa questão das PJs, essa questão da uberização, me dá a impressão que, assim, se esqueceu-se da subordinação de fato, né, que ocorre. O que vale é aquilo que está sendo formalizado. Então, finge que todo mundo é autônomo, finge que todo mundo é PJ, que tem total liberalidade, e tá tudo certo, né? E chama o cara de empreendedor. E chama o cara de empreendedor. É empreendedor. Né? O cara trabalha 20 horas por dia com uma bicicleta alugada de um banco. Sim. Sem direito a descanso, sem direito a férias. Se ele ficar doente, ou se ele precisar ficar em casa, ele morre. Pronto.
não é? Afinal, ele é o patrão, né? Ele é o patrão. Eu me lembro, só mais uma colocação antes de passar a palavra, eu me lembro, se a gente for buscar historicamente a questão do nazismo, né, qual que era o expediente, né, José Luiz? Era tirar a nacionalidade da pessoa, né, deixar os apátridas para que você tirasse o direito. E aí você teve que ter um socorro do direito internacional de reconhecer o sistema de direitos humanos, que é aquela coisa de onde quer que você esteja, você é um ser humano e você tem direitos. Me dá a impressão que o que se mostra é que esse movimento tem que ser ampliado no sentido de preservar esses direitos, por exemplo, ao trabalho, por um sistema internacional, quando o direito nacional não o socorra. Eu acho que é uma tendência a ganhar importância digamos assim, esse caráter internacional e geral dos direitos fundamentais. E tocando nesse assunto, queria que você falasse um pouquinho dessa questão dos direitos fundamentais nesse contexto aí internacional. A gente está vendo a questão dos índios, uma questão muito triste que a pandemia tem atingido, questão do meio ambiente. Então, assim, sem politizar o debate, mas que você falasse um pouquinho como isso deve ser encarado pelo direito internacional. Será que a gente está dormindo? Enfim, o que está acontecendo, professor? O que está acontecendo? Novamente, né? Assim, no âmbito internacional, a gente precisa prestar atenção em duas coisas diferentes, né? A lesão a direitos humanos, e só também fazer uma notinha de rodapé, porque em nome dos nossos alunos aí, né? Há quem chame de direitos fundamentais, de direitos humanos, a mesma coisa. Para mim, não é. Tá? Direitos fundamentais são direitos previstos por um determinado Estado, numa determinada época. Então, assim, quando eu falo de direito interno, eu estou falando de direitos fundamentais. Então, direitos fundamentais são os direitos previstos, por exemplo, na nossa Constituição de 1988. Certo? Isso é direito fundamental. E direitos humanos são o quê? São os mesmos direitos, eles não têm diferença de substância, eles não têm diferença material. Como assim, professor? Né? Direito à vida é um direito fundamental, assim como é um direito humano. Direito à alimentação é um direito fundamental, assim como é um direito humano. Então, qual é a diferença dessas duas coisas que substancialmente não tem diferença? É justamente o âmbito de proteção de um e de outro, certo? Então, o direito interno protege os direitos fundamentais e o direito internacional protege os direitos humanos. Deu para entender? Então, a diferença é dessas duas coisas. E para a proteção dos direitos humanos, nós temos dois tipos de proteção. Sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, né? Então, nós temos aqui no nosso país, né, nós fazemos parte do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Por que eu estou fazendo essa introdução toda? Justamente porque você falou dos índios, né? Então, o Brasil está submetido a um sistema regional de proteção dos direitos humanos, que é o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, tá? Então, que é aquilo que os nossos alunos, nossos ouvintes, né, vão lembrar que é o sistema do Pacto de São José da Costa Rica. Esse nome é famoso, né? O que é o Pacto de São José da Costa Rica? É o instrumento, ou é o principal instrumento desse sistema interamericano de proteção aos direitos humanos. Né? O Brasil está sendo não processado ainda, não é o termo, né? Mas houve um peticionamento junto à Comissão Internacional de Direitos Interamericana de Direitos Humanos, pela forma com que nós estamos tratando, por exemplo, a questão indígena, né? Então, através de estatística, né, eles estão comprovando que há estatisticamente morte 100 vezes superior de comunidades indígenas do que das pessoas em geral. Então, que isso, de uma forma indireta, está mostrando uma política de extermínio, não são termos meus, que estou dizendo que isso é o que está sendo levado a esse sistema interamericano de direitos humanos, né? De que está havendo uma política de pelo menos omissiva em relação aos índios em meio à nossa pandemia, em meio à pandemia. O que tem gerado, por falta de políticas públicas, né, uma mortalidade infinitamente maior, 100 vezes maior de indígenas do que da população em geral,
certo? Então, a pergunta que nós podemos fazer a respeito disso. O Brasil pode ser condenado por crimes contra os direitos humanos, no caso, por exemplo, da população indígena, ou no caso de políticas públicas desastrosas a respeito da pandemia? Sim, pode. Em tese, pode. Então, em tese, nós podemos ser condenados, por exemplo, junto ao sistema interamericano, só para que a gente saiba, né? O sistema interamericano ele é composto pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que fica em Washington. Até nós temos uma colega, né, advogada pública, queridíssima Flávia Piovesan, faz parte, ela é membro da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos em Washington, né? Então nós temos uma representante da advocacia pública nacional, minha colega querida Flávia Piovesan é membro da Comissão Interamericana, e nós temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, que fica em São José da Costa Rica, que é na Costa Rica, num país da América Central. Então, nós podemos ser condenados pelas nossas omissões ou ações no âmbito internacional? Sim, podemos, né? E daí, no sistema interamericano, quem é condenado é a República Federativa do Brasil. Isso a gente vai fazer a diferença desse sistema, por exemplo, com o TPI, que a gente já fala já já. Só para a gente saber. Então, esse sistema interamericano, ele processa, julga e condena a República Federativa do Brasil. Então, é o Estado que é processado nesses sistemas de proteção dos direitos humanos. Só que, de alguns anos, há 20, 30 anos para cá, foi criada uma outra organização internacional, só falamos de organizações internacionais hoje, né? Foi criada uma outra organização internacional muito importante, que é o Tribunal Penal Internacional, né? Ele foi criado pelo Estatuto de Roma e ele também é um sistema de proteção dos direitos humanos. Só que ele é diferente dos demais. Ele julga pessoas, certo? Ao contrário dos outros sistemas que julgam estados, o TPI julga pessoas. Então, estão falando hoje, né? Um chefe de Estado pode ser condenado, por exemplo, por crimes contra a humanidade, por genocídio, por exemplo, né? Tem sido muito falado na imprensa a esse respeito. Será que um chefe de Estado, de um determinado Estado, de um determinado país, pode ser condenado, por exemplo, no TPI? Pode, em tese ele pode, se nós entendermos que algumas determinadas atitudes desse chefe de Estado foram dolosamente criadas para o extermínio de um determinado grupo de pessoas, como, por exemplo, os indígenas, né? Então, mas nesse caso, como nós havíamos falado, né, ao contrário dos outros sistemas de proteção dos direitos humanos, este condena a pessoa do governante e não o Estado que ele do que ele faz parte, né? Mas, obviamente, que nós estamos falando isso de uma forma absolutamente genérica e em tese, não é verdade? Eu não acho hoje, né, no atual estado da arte, que isso possa ser hoje imputado aqui no Brasil ou em algum outro lugar. Mas nós sabemos que temos muito mais água para rolar durante essa pandemia, né? Então, nós podemos, sim, em tese, ter apuração de fatos que, se dolosamente criados, serem levados a esse cenário, a esses tribunais internacionais, né? Lembrando que o TPI ele foi internalizado pela emenda 45, pela emenda constitucional número 45, nós adotamos, além do decreto, né, que internalizou esse Estatuto de Roma, o TPI faz parte da nossa Constituição, certo? Então faz parte da nossa Constituição, está lá no parágrafo 4º do artigo 5º, que nós reconhecemos a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Então, sim, um brasileiro poderia ser julgado pelo TPI, professor? Sim, poderia ser julgado pelo TPI, porque nós reconhecemos a jurisdição do TPI na nossa Constituição. Além disso, né, só para deixar bem claro, não existe a possibilidade de atuação desses sistemas internacionais se houver o funcionamento do sistema interno. A gente chama isso de complementariedade, né? Então, somente se houver uma omissão muito grande do Judiciário Nacional, a não apuração dolosa
desses fatos, ou se houver apuração, houver uma sanção muito branda, somente daí, em razão dessa complementariedade, é que poderia surgir a competência desses sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, que em tese podem funcionar, mas até agora... Sim, sim, claro. A gente está abordando aqui, só deixando claro, o assunto academicamente, professor. Agora, quem seria a competência, só para a gente terminar essa... De quem seria a competência para levar essa denúncia, né? Quem seria o Ministério Público aí nessa história, professor? De fato, nós temos até mesmo a professora Silvia Steiner, que foi juíza do Tribunal Penal Internacional, né? O TPI tem o Ministério Público. O TPI tem a figura desse Ministério Público, desse órgão acusador. No caso do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, nós temos como porta de entrada a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, você pode acionar uma ONG, por exemplo, uma organização não governamental, pode entrar com a petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nunca diretamente à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, porque aqui no nosso sistema, ao contrário da Europa, hoje na Europa só existe a Corte Europeia de Direitos Humanos. Eles também eles tinham dois sistemas, né? Tinham dois órgãos. Hoje eles têm um só. Mas aqui o nosso passa pela comissão, a comissão faz recomendações para o Estado. Se essas recomendações são cumpridas, ok, acaba aí. Se não houver o cumprimento dessas recomendações feitas pela comissão, a comissão pode mandar para a corte. E daí sim, a corte, como um órgão judicial, ela pode processar a República Federativa do Brasil. Aí entra a advocacia pública novamente, né? Quem faz a defesa da República Federativa do Brasil é a AGU. Né? Olha que legal, né? Que função, como a advocacia pública é rica, né? Que coisa interessante. Sim. É lindo isso, é lindo, eu acho, pelo menos. Tem gente que não acha lindo, mas eu acho lindo. É a AGU, com o Ministério das Relações Exteriores, que faz a defesa da República Federativa do Brasil. Né? Então, só para retomar, então, a porta de entrada no sistema interamericano é a comissão. E se não há o cumprimento, né, daí vai para a corte, e daí a corte condena o Brasil ou não ao cumprimento das suas determinações, né? Um problema que não assola, né, mas que persegue o direito internacional é a questão da efetividade, né? Poxa, a gente vê tanto descumprimento, né, de direitos humanos aqui, acolá e tudo, e ninguém toma providência nenhuma. Eu costumo dizer o seguinte: não é um problema do direito internacional, é um problema do direito. A efetividade é um problema do direito em si, não é verdade? Afinal de contas, eu sempre faço a seguinte comparação: o direito internacional não é efetivo, não tem efetividade. E o direito penal? O direito penal tem? Eu acho que sim, não é? Mas ele é efetivo? É. Então por que as penitenciárias estão abarrotadas de gente? Né? Faz parte do direito o seu descumprimento. Se todo mundo cumprisse o direito, né, não precisaríamos dele, não é verdade? A gente só teríamos regras morais, nem precisariam de regras do direito. Então faz parte do direito o seu descumprimento. É por isso que o direito penal é efetivo. A gente entraria numa discussão filosófica muito deliciosa a esse respeito. Né? Mas assim como o direito em si não é o melhor instrumento para algumas alterações sociais. Né? Isso até tenho um artigo que eu escrevi quando eu fui para Hiroshima, né? Nós fomos pela Universidade de São Paulo, tive a honra de estudar o direito japonês durante uma summer school, né? E eu fui surpreendido pelo seguinte: nós tivemos aula de direito penal japonês, e eu fiquei surpreso ao ver que era idêntico ao nosso direito. Idêntico. Por quê? Porque tanto o direito brasileiro como o direito japonês copiaram o direito alemão, né? O direito penal alemão. Então nós temos aquela história de Tatbestand, né? do tipo penal, aquilo tudo igualzinho. E eu acabei por escrever justamente o artigo para a escola da Procuradoria,
a respeito disso. Ora, se o direito é o mesmo no Brasil e no Japão, por que os resultados sociais são tão diferentes? Por que nós somos um país cuja violência nos coloca numa zona de guerra, sem ter guerra? Olha só, nós temos, eu acho que nós temos 3 ou 4, isso quando eu fiz o artigo, 3 ou 4 cidades do Brasil estão dentre as 10 mais violentas do mundo, com maior número de homicídios. Só que detalhe, todas as outras que estavam nesse top 10 aí, tinham guerras internas, nós não tínhamos. Olha que coisa, olha que coisa triste. Enquanto o Japão é o segundo local mais seguro do mundo, né? Para você ver, o direito em si não é um bom instrumento. Tem outros instrumentos melhores para você fazer a modificação social. Ele é só mais um instrumento, né? Então, voltando, né? O direito internacional é eficaz? Sim, ele é eficaz, né? Só para falar do nosso sistema interamericano, a nossa Lei Maria da Penha, né? Que a Lei Maria da Penha, nós só temos essa lei porque o Brasil foi condenado pelo sistema interamericano a criar uma lei que protegesse as mulheres. Isso, para mim, é o melhor exemplo de eficácia do direito internacional. É impossível. Não, a Lei Maria da Penha não é o produto do nosso brilhante poder legislativo, não. Ele é o produto de uma condenação internacional de direitos humanos que o Brasil foi parte, certo? Então, nós fomos condenados a fazer uma lei que melhor protegesse as mulheres, que no Brasil são vítimas recorrentes, e agora na pandemia isso também salta aos olhos, né? Que há um aumento da violência doméstica muito grande, com a violência contra a mulher de uma forma muito cruel. Nós vemos isso novamente. Olha a importância do direito internacional. Nós só temos a Lei Maria da Penha graças ao Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. Olha, professor, confesso que eu desconhecia essa informação. Muito interessante que você trouxe. Muito desconhecia mesmo. Bom, antes de lhe passar a palavra para suas considerações finais, que na verdade eu quero que seja, se possível, o seu entendimento do que será o direito internacional depois da pandemia, eu vou trazer algumas questões aqui. A Catarina Franco é minha colega de docência na FUNENSEG, e ela colocou aqui uma questão, eu vou pedir para o André também colocar na tela, é uma questão grande para o professor poder ler e a gente interpretar conjuntamente. As principais normas jurídicas internacionais relativas à propagação global de doenças estão contidas no Regulamento Sanitário Internacional, cuja última versão foi aprovada pela OMS em 2005. Considerando o cenário atual e na opinião do professor José Luiz, quais serão as principais discussões sobre a efetividade e aderência às ações constantes do regulamento por parte dos Estados? Os protocolos foram considerados pela sociedade internacional na experiência atual? Já há discussão sobre o assunto? É uma provocação da professora Catarina. Sim, é aquela coisa. Nós temos muito mais incertezas hoje na pandemia do que certezas, né? E normas elaboradas em 2008 hoje parecem muito longínquas para serem cumpridas. Obviamente que, na sua totalidade, na sua grande totalidade, elas devem ser cumpridas, mas devemos também verificar o aprendizado durante a pandemia, e vai nos trazer muitas coisas que nós estamos vendo aí, modificações de posturas da OMS no começo da pandemia e agora, né? Muitas vezes até parecendo uma coisa esquizofrênica. O fato é que essas normativas da OMS vão regular a nossa atuação do direito interno, inclusive, por exemplo, para fim de responsabilização dos agentes públicos, né? Vamos lembrar de uma medida provisória que nós tivemos há pouco tempo, fazendo a regulamentação da responsabilidade dos agentes públicos durante a pandemia. Eu não vou lembrar agora de cor o número da MP, mas que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que fez uma interpretação conforme a Constituição, e o resultado final dessa decisão foi a seguinte: o que é erro grosseiro do agente público para fim de responsabilização patrimonial? É aquilo que contradisser normas
técnicas. Vocês se lembram disso? Se lembram dessa? Você se lembra mais ou menos dessa questão? Sim. Que foi levantada a constitucionalidade ou não da MP, como ela exigia o erro grotesco para a responsabilização patrimonial dos agentes públicos. Ora, esta resolução, essa RSI da OMS, ela é uma norma técnica que deve ser observada, sim, para a responsabilização dos agentes públicos. Tanto essas normas de ordem técnica, como normas internas da comunidade interna, da sanitária interna, também vão ter que ser levadas em consideração para a responsabilização ou não dos agentes públicos aqui. Então, vamos verificar, vamos ver. Essa normativa da OMS deve sim ser obrigatória naquilo que não contradisser novas normas que forem elaboradas durante a pandemia. Aí, né? Eu sei que ficou meio esquizofrênica a resposta, mas assim, nós estamos construindo esse direito sanitário conforme aquilo que a gente vai descobrindo a respeito da pandemia. Mas fazendo o link das duas coisas, essas normativas da OMS sim vão regular, inclusive, a responsabilidade dos entes públicos, dos agentes públicos, quanto à sua responsabilidade patrimonial, das atitudes que ele tomar ou não e dos danos que ele causar durante a pandemia. Certo. Beleza? Temos mais uma questão, eu vou pedir para o professor tentar ser breve, para a gente tentar manter uma hora, mas beleza, fique à vontade, professor. Beleza. A Dora Lopes está colocando assim, a safra brasileira do milho de 2019-2020 está baixa. O direito internacional obriga a atender ao mercado externo? Acho que ela colocou numa situação, vamos colocar numa situação genérica, né? Quando ocorre isso. O que regula essa oferta e demanda para o mercado externo, professor, rapidamente? Obviamente que eu não posso fazer medidas que vão inviabilizar aquilo que a OMC protege, que é o livre comércio, certo? Obviamente que se você tem uma safra baixa e não tem... você vai utilizar aquilo para o seu mercado doméstico. Se eu entendi a pergunta, deve ser isso aí, né? Então, assim... Sim. Exportação. Bem, o que a OMC protege é o seguinte, é que tenha o livre comércio e um comércio e o fair play do comércio internacional, entendeu? Então é isso. Assim, essa regulação sobre safra e tudo não entraria muito nessa seara, mas sim de forma mais genérica, né? A imposição de barreiras qualitativas e quantitativas que impeçam esse livre comércio internacional. Não o princípio é o livre comércio, né? Sim. Seja ele interno ou externo, é o livre comércio. É isso. Perfeito, professor. Enfim, passo aí para suas considerações finais, considerando que estamos chegando nos 58 minutos. O que o professor acha, o que será do direito internacional pós-pandemia, professor, na sua visão? Bem, primeiro, né, assim, uma visão otimista da minha parte, né, de que nós vamos ter uma revisão, não um novo direito internacional, não é isso, né, mas uma nova, o ressurgimento da importância do direito internacional voltado para um direito internacional de fraternidade, né, aquilo que a gente chama de terceiro nível ou terceira dimensão dos direitos, né, que os direitos, hoje a gente tem visto, os direitos são fraternais, não adianta a gente ter um individualismo no tratativo do direito, porque o meu vizinho do lado depende de mim e depende das mesmas coisas, assim como eu, para a minha sobrevivência. Então, o ideal do direito internacional como um direito cosmopolita, um direito humano, um direito universal. Eu acho que é isso que nós vamos ver no pós-pandemia. E no direito interno, né, também fazendo esse link, eu vejo também a grande retomada da importância do Estado, certo? Nós estamos passando por fases liberalistas de Estado mínimo, né? E hoje a gente vê isso é uma balela. Nós precisamos de Estado, não Estado máximo, dominador de setores econômicos, mas de estados do bem-estar social e prestação de serviço.
Eu acho que é isso que nós vamos tirar do direito no pós-pandemia. No cenário internacional, a importância do direito fraterno, quer dizer, da fraternidade humana, do direito internacional como um direito universal. Sim, nós vamos ver isso, ou pelo menos vamos ver essa tendência acontecer. Oxalá que isso aconteça, né? Oxalá que isso faça, se efetive, né? Como o Norberto Bobbio diz num livro que ele tem, né? Que é a Era dos Direitos, né? Que depois da Segunda Guerra Mundial nós criamos uma série de direitos, mas não efetivamos a maioria deles. Mas que pelo menos nós criemos, depois da pandemia, alguns direitos e vamos atrás disso, atrás desse cumprimento aí desses direitos da melhor forma possível. E no direito interno, a importância do Estado, a importância dos agentes públicos, a importância dos agentes públicos de saúde, a importância do SUS como programa social, isso é importantíssimo, é uma das maiores conquistas que nós tivemos na Constituição de 1988, foi justamente o SUS, e que nós temos que batalhar para a melhoria dele, não para a destruição dele, como estava sendo aventado antes da pandemia. E que ainda há muita gente que justifique ou que defenda a existência de um Estado mínimo. Nunca um Estado foi tão importante como agora. E nós estamos vendo isso, a importância disso. Professor, temos mais uma questão que surgiu depois e eu prometo que é a última. Pode ser? Pode. Vamos lá. A Sirlene colocou aqui, eu achei interessante a colocação, eu quero que o professor pontue ali um ou dois aspectos que acha que precisam ser aprimorados ou poderiam, né? Segundo a OMS, teremos novas pandemias e não poderemos ser surpreendidos quanto à dimensão nesse futuro incerto. Há como nos antecipar e aprimorar o que está sendo vivenciado hoje nas questões de direito interno, bem como internacional? Aprimorar e estabelecer regras mais objetivas. Vamos lá, qual seria a lição de casa? Achei importante colocar isso, professor. Qual seria a lição de casa que já deu para aprender até agora? Em um ou dois pontos ali, enfim, para a gente pensar. Que nós temos que pensar no mundo como um todo, e não o mundo como ilhas isoladas, que não somos. Nós temos que pensar o direito e o mundo como um todo. Um mundo cheio de gente miserável, ou um mundo com fronteiras muito definidas, isso não existe. E a pandemia mostrou o quão pequeno nós estávamos sendo no tratamento de questões como a saúde, como direitos sociais, e a pandemia fez jogar luz sobre isso tudo. Então, nós ainda vamos ter globalização, por exemplo, nós vamos ter uma globalização, mas nós vamos ter que ter uma globalização muito mais preocupada com o mínimo existencial da humanidade como um todo. Isso é utópico, isso é um unicórnio que eu estou vendo no... Pode ser, né? Mas é isso que nós vamos ter que caminhar para isso. Ou pelo menos nós vamos ter que nos debruçar sobre esses assuntos. Ao debruçarmos sobre esses assuntos, eles ganham importância. Assim como a OMS, que todo mundo desconhecia, hoje ela ganha importância quando a gente joga foco para esses assuntos. E a OMS vai ganhar importância e nós vamos ter que discutir regras internacionais mínimas sanitárias, entendeu? A questão ambiental, que a gente nem chegou a falar, mas também é um ponto importante, né? Assim, o quanto nós estamos entrando e o contato dos seres humanos com animais silvestres foi o que ocasionou ou pelo menos em tese, foi o que ocasionou essa pandemia, quer dizer, que vieram de outros animais, a contaminação, quer dizer, nós derrubamos as florestas, entramos num habitat de animais silvestres e eles vão transmitir para nós as suas doenças. Quer dizer, isso tudo se resume ao seguinte: a encarar o direito como algo que é universal e fraternal dos seres humanos como iguais. É isso que nós temos que... Vamos sair dessa miséria da pandemia com essa missão. A missão é essa, certo? É nós olharmos para assuntos menos regionalizados e mais globalizados no sentido de humanidade e não de comércio, certo? Então eu acho que pode ter uma visão muito otimista do assunto, mas eu acredito nisso. Muito professor, obrigado. Agradeço muito. Eu acho que o professor Fábio Comparato, no livro dele sobre ética, ele fala mais ou menos isso, que o contraponto ao capitalismo não é o comunismo, e sim um sistema de proteção de direitos efetivo.
né, de direitos mínimos. Agradeço sua participação, foi excelente, foi muito proveitosa a explanação. O pessoal está agradecendo aqui também, a minha colega Catarina, os demais. Obrigado, Catarina. Professor, até a próxima, um forte abraço. Foi uma honra, um prazer imenso estar com vocês. Por favor, anotem, se puder disponibilizar, e-mail jlsmorais@hotmail.com, tá? Então, vocês podem me encontrar nas redes sociais pelo meu nome aí, ou Prof. JLS Moraes também, Instagram. Sou secretário da PESP, que é a nossa Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, também pode nos encontrar por aí, tá? E foi uma honra estar com você, espero que seja o primeiro de muitos encontros, viu, Roberto? E essa recíproca seja mais do que verdadeira, que você também possa agraciar a nossa instituição com seus conhecimentos jurídicos aí, tá bom? Opa, estamos à disposição. Finalizando, agradeço. Obrigado, Felipe, agradeço a ajuda, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, que tem tornado nossas lives acessíveis, e a minha equipe do Sejur, e a todos que acompanharam. Um abraço. Obrigadíssimo, muito obrigado.